Oi, eu sou a Clara. Eu sou a Duda. Sejam bem-vindos ao 4º episódio do Mais ou Menos Podcast. E hoje o nosso tema será a sociedade imediatista. Solta a vinheta. Gente, hoje o nosso roteiro que a gente sempre faz aqui, ele está mais descontraído. Porque a gente Mais fluido. porque a gente separou duas reportagens que abordam o assunto da sociedade imediatista. A gente pegou uma da BBC, a gente deixa todos os links lá no YouTube, lá embaixo, tudo a gente deixa pra vocês lerem, se vocês quiserem se aprofundar no assunto. E aí, a gente vai começar com uma reportagem falando sobre a sociedade moderna e como a gente não pensa, a gente só pensa no hoje e não no futuro. E relaxa, gente, a gente não vai dar uma aula de história, de Óbvio sociologia, que não. É porque faz todo sentido a gente falar sobre esse tema, visto que a gente é muito imediatista, né? Não, sendo que a gente também aborda um pouco sobre esse tema no episódio 3, se você ainda não viu, vai assistir, que a gente tá falando das redes sociais, da nossa comparação. E essa comparação acontece porque o mundo é muito imediatista também. Total. E, tipo assim, eu acho que, inclusive, o imediatismo é uma das consequências mais, assim, Da comparação. significativas da questão das redes sociais no geral, né? Sim, porque na reportagem que eu li, mas assim, vai falando sobre a gente tem acesso a tudo. Sim. A gente, hoje em dia, nós, conseguimos falar com uma pessoa que está do outro lado do mundo em questão de segundos. E a pessoa responde também em questão de segundos. E aí, isso chega muito rápido. Então, a gente não tem que esperar. Por nada, quase. Não tem que esperar. E quando a gente tem que esperar, a gente fica aflito, ansioso. E isso demanda um esforço emocional muito grande. Sim. Pelo menos da nossa sociedade, da nossa geração, assim. Eu acho que antigamente, por não ter esse advento da tecnologia e tudo mais, não tinha tanto isso. Inclusive, em relação às viagens, antes os trechos demoravam, dias pra acontecer. Agora e em hoje horas, é horas. você tá em outro país. Exatamente. É a tecnologia da internet, é a tecnologia das próprias máquinas que foram alterando. E a gente não tem que esperar mais pra nada. Olha o tempo que às vezes a gente demora hoje em dia pra fazer um check-in. Pela internet, você já abre ali o aplicativo e consegue fazer. A gente faz. É bom e não é ao mesmo tempo, né? Acho que tem os prós e os contras dessas Isso. Tem a questão do situações. ser humano, né? Que a gente não lida mais tanto com o ser humano. Não, hoje em dia é só nós e a máquina. E ao mesmo tempo a gente lida também. Porque quando dá ruim nessas coisas, a gente parte por ser humano. A gente sempre quer ter contato com outro ser humano. E aí, quando o ser humano demora a responder, ao comparar com uma máquina, A gente fica sem paciência. a gente fica sem paciência e estressado. É sempre assim. Ainda mais com o negócio de viagem, essas coisas assim sempre tem, né? Exatamente. Um testemunho que eu vivi do imediatismo foi essa semana, foi que eu estou no período de férias da faculdade e eu faço TCC, são 2 semanas de férias. E aí eu fiz um capítulo e eu queria que meu orientador me respondesse. Eu até comentei isso com você, né? E aí, na hora que eu mandei o e-mail, veio um e-mail automático respondendo que ele estava de férias, só voltaria dia 21. E aí eu parei pra pensar, eu estou de férias. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu quero uma resposta agora? Desesperadamente, né? Não tem, sabe? Não tem esse porquê. E aí eu entendo que eu entro no Instagram e eu vejo as pessoas fazendo TCC. E isso te dá uma certa ansiedade, você já fica E aí meio eu assim, fico, preciso... poxa, eu não tô fazendo. E eu preciso disso agora, né? Você começa a se comparar e quer logo fazer rápido pra Exatamente. não se sentir meio inútil, meio... Eu tô pensando no... Não é nem no futuro, eu tô pensando que eu tenho que estar fazendo isso aqui agora pra isso poder acontecer no futuro. Sim, é bizarro. É muito estranho. É muito estranho. Mas aí fala do que você leu na... Então, eu tava aqui lendo e tá assim: a sociedade moderna está sofrendo de exaustão temporal. Disse certa vez a socióloga Elise Baldwin, não sei como se pronuncia o nome dela. Se alguém está sem fôlego o tempo todo, só de lidar com o presente, não há energia para imaginar o futuro. E isso, ela escreveu isso em 1978. Ou seja, não tinha nem muita coisa assim, muitas tecnologias pra... Cara, é bizarro, tem tipo 42 anos, eu acho. Essa conta certa? 42 anos. Quando? 78. 42 anos. Mil e quanto? 1900. Ah, tá. 42 anos, é muito bizarro. E o quanto que a gente vive isso ainda hoje, assim. E pior, né? Não, pior, muito mais intensificado. É muito bizarro, nossa. Na entrevista ela fala sobre a globalização.
Sobre a gente estar conectado sempre o tempo inteiro. O tempo inteiro. Cara, e qual foi o termo aí que ela usou? Exaustão? Exaustão temporal. Cara, É isso. Você se sente exausta de, tipo assim, o tempo inteiro? No presente? Não, o tempo todo. E assim, é tão bizarro que parece que... Eu até falo às vezes que eu me sinto cansada. E ainda mais agora com a pandemia, com essas coisas, a gente não sai tanto, né? A gente faz tudo de casa. Então, assim, não é uma exaustão física. Mas, cara, mesmo assim... Até ontem a gente tava falando sobre isso. Foi. Que eu tava com uma preguiça que parecia que eu tinha feito, tipo, corrido uma maratona. E, na verdade, é só uma exaustão, assim, mental mesmo. Que tudo da nossa sociedade, da nossa modernidade, faz com que a gente fique, sabe? Cansado, fique exausto. Eu vi um Reels da Nina Secrets. O Reels não tinha nada a ver com isso, mas tinha uma parte dele que falava, eu só vou responder quando eu quiser responder e tal, e você que lide com isso. E essa cobrança, por exemplo, quando alguém te manda uma mensagem no WhatsApp e você não responde, assim, sei lá, em menos de 5 minutos, a pessoa ela já fica estressadíssima, desesperada, como se fosse o fim. Aí eu fico, gente, e na época das cartas? Inclusive, eu faço muito isso com os meus amigos, porque eu não respondo ninguém. Nossa, também, direto. Não respondo ninguém, ignoro todo mundo. Mas, gente, eu fico pensando, se fosse urgente, por que não liga? E cara, e é muito bizarro, porque hoje em dia, como você falou, é até meio repetitivo, mas a gente não tá acostumado a esperar mais. Não, porque assim, e não é, de certa forma, não é nossa culpa. Porque nós dois temos 22 anos, a Vitória, por exemplo, tem 19. A gente já nasceu nesse período de facilidades, vou dizer assim. Mas na geração de agora, tipo assim, que nasce agora. Cara, vai ser pior ainda. Porque assim, a gente já nasceu nisso, já tinha computador, já tinha internet. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente não precisa esperar. Eram lentos, mas assim, mesmo... E agora, então, que a gente tá nessa época que a gente mexe muito, que a gente consome muito, que a nossa idade é a idade que consome. A nossa época, coisa do Wi-Fi, cara, eu acho bizarro. A gente, tipo assim, em todo lugar a gente pode estar conectado. Exatamente. E tu por isso a gente... desculpa pra falar que não viu ou não... E a gente não precisa esperar por conta disso. E assim, pra coisas meio... básica, sei lá, tipo, fazer uma comida. Hoje em dia, se você não quiser fazer comida, você entra lá no aplicativo, no iFood, no Uber Eats da vida, você vai pedir... Patrocínio aí, por favor, tá? Você vai lá, você pede um negócio, você vai ter que esperar no máximo 1 hora pro negócio... Cara, não, quando bota 1 hora eu fico revoltada. Exatamente, porque... Eu falo assim, como é que demora tanto pra fazer 1 hora? Aí eu fico fazendo comida e eu demoro 2. Exatamente. Então, assim, hoje em dia a gente não tem que esperar pra nada. A gente tem essas facilidades de ser tudo imediato, de ser tudo ali na hora. Se a gente quer achar... Sobre esse tema, a gente tava procurando no Google, tipo, sociedade imediatista. Cara, em menos de 10 segundos, o Google já carrega todas as reportagens. Zilhões de coisas que a gente precisa saber. Não, e até ontem, quando a gente pegou o Uber, tipo assim, tava dando, sei lá, 9 minutos pro Uber chegar aqui. Eu fiquei, tipo assim, cara, 9 minutos? Isso é muito tempo, muito tempo. Não é. Exatamente. Não é muito tempo. Eu fiquei assim, cara, muito tempo pro Uber chegar aqui. Geralmente são 2 minutos pro Uber chegar. Exatamente. E eu acho que isso é ruim, assim, é bom porque... Hoje em dia a gente tem muita facilidade de conseguir as coisas, de as coisas serem mais rápidas. Isso na nossa realidade também, né? Porque tem pessoas que não têm o acesso que a gente tem às coisas. Temos que pensar também nisso. E quão ruim é pra essas pessoas. Porque elas se sentem meio que excluídas sem espaço até. Sem espaço. Porque eu acho nem tinha pensado pra pensar nisso, mas quando você falou, eu falei, e as pessoas que não têm acesso? Não, e elas perdem espaço em tudo. Porque, por exemplo, seu cabelo tá preso no negócio da tomada. Se... A gente hoje em dia, por exemplo, eu fiz uma entrevista de emprego que tem umas 3 semanas através da internet, pelo Meet e tudo mais. Eu fico pensando assim, quem não tem essa oportunidade, quem não tem essa já não tem essa experiência, ela já não vai ter essa entrevista, ela já vai ser cortada aí. E eu acho que hoje em dia... É triste, né? E existe muito, é que a gente realmente não para pra pensar, mas existe. É a questão do nosso privilégio. Privilegiadas. A gente somos privilegiadas. E aí, por causa desse privilégio, a gente nasceu numa sociedade também que atropela a gente o tempo todo. Em tudo. E assim, eu acho que é ruim também, porque a gente não é acostumado, como eu disse, a esperar por nada. E isso causa várias doenças. Porque assim, a partir do momento que você tem que esperar por alguma coisa, e eu, por exemplo, sou uma pessoa... Você não consegue. Eu não consigo. Eu odeio esperar qualquer coisa. E eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, tipo assim... Eu já sou ansiosa de natureza, já tenho que lutar contra isso. Quando eu tenho que esperar por alguma coisa, que é normal da vida a gente ter que esperar por alguma coisa, é pior. Tipo assim, esperar a nota de uma prova na época que eu fazia o Enem, cara, pra mim... Consome.
o período que eu fiz, e é horrível, sem sacanagem. A gente fazia o Enem o quê? Em novembro. E o resultado sai em janeiro. Cara, pra só depois em fevereiro saber se você conseguiu. Gente, é horrível. Parecia que eu ia ter um troço. Porque também pensa, você passa tipo quase um ano inteiro tendo um objetivo. Quando você faz, você quer o resultado, só que você não tem ali de cara. E assim, é normal, porque natural. A galera tem que corrigir e tudo mais. Só que hoje em dia a gente não está acostumado, a gente não precisa mais esperar pra conseguir as coisas. Não, e tem outra questão também que eu fiquei pensando, o que é muito tempo? Pra gente, verdade. O que é? Eu acho que hoje em dia pra gente muito tempo, já é, sei lá, 15 minutos pra algumas coisas já é um tempo quando absurdo. o professor passa um trabalho, ou você tem um projeto pra entregar, sei lá, no seu trabalho, no seu emprego, e aí você tem um tempo pra poder fazer aquilo. Eu, por exemplo, eu tenho que começar assim que a pessoa passa, pra eu conseguir fazer do jeito que eu gosto, do jeito que eu consigo fazer. Administrando o meu tempo pra quando chegar a data de entrega, eu conseguir entregar o trabalho que eu gostei. Mas tem pessoas que não, que elas vão chegar 1 hora antes ali, e vão conseguir fazer um trabalho tão bom quanto o meu. Cada um tem um tempo, né? Cada um consegue trabalhar com o seu tempo. De uma forma diferente. Ah, tá rindo que essa pessoa de 1 hora. Tá, safada. Eu não. Eu tenho que fazer 1 semana antes. Deu 1 semana, eu tenho que fazer em 1 semana. Em 1 semana, exatamente. E aí, o que é muito tempo na sociedade? Por que a gente julga quando o delivery demora 40 minutos? Exatamente. E ainda mais assim, se a gente parasse pra fazer comida, a gente ia demorar mais disso. E eu acho isso muito bizarro, porque, cara, sei lá, a gente tá muito mimado, eu acho. Que nossa geração é uma geração muito mimada. A gente não sabe esperar, a gente fica bolado quando a gente tem que esperar. E se irrita, se estressa com as pessoas, como você disse. A gente fica ansioso. É igual, sei lá, hoje em dia, se você para pra fazer uma compra pela internet e você demora mais de 10 minutos, você pra isso, caraca, já é péssimo. Porque na teoria você só tem que colocar o negócio no carrinho lá virtual, colocar seus dados. Exatamente, ainda tem isso. Que não é bom, gente. Não é bom. Não deixa os seus dados salvos. Mas aí você vai, coloca lá rapidinho. Acho que em 5 minutos você consegue fazer isso. Uma compra online. Se demora mais do que isso, a gente já tá assim. Eu, pelo menos, já fico revoltada. Eu frete 10 dias. Já me estresso. Sendo que, tipo assim, se a gente tivesse que fazer uma compra de ir até algum lugar, fazer a compra, ia demorar muito mais. Ou até esse processo de pesquisa, porque na internet ela te dá vários lugares e um lugar só. E aí, rapidinho você consegue ali. Eu acho, a gente é mimado, gente, em verdade. Assim, é bom essa... É questão do equilíbrio. É um equilíbrio. É bom fazer parte da sociedade, porque eu não me imagino numa época que não tivesse essa sociedade. Negócio tipo de ter que esperar a carta chegar. Eu não me imagino nessa época. Exatamente. E ao mesmo tempo é ruim, porque se a gente se deixa consumir por isso, a gente acaba se atropelando e atropelando os outros. A gente não se respeita. E acho que até também a gente acaba preferindo qualquer coisa que seja rápida. Tipo, no último episódio a gente falou sobre... No último não, no segundo episódio. Não tem qualidade. Não tem qualidade. No segundo episódio, inclusive, a gente tava até vendo o nosso highlight, que saiu hoje, que é em relação aos processos. Ah, tá. Por nós sermos pessoas muito imediatistas, a gente não consegue mais respeitar um processo. Um processo, exatamente. Porque o processo, normalmente, ele demanda tempo. E, cara, o fato é esse, a gente não quer esperar pra conseguir chegar em um ponto. Até porque, por exemplo, a gente entra nas redes sociais e a gente vê aquilo que a gente falou, que a gente vê o palco das pessoas, a gente não vê os bastidores, a gente vê só o palco. Então, a gente quer chegar ali, naquele ponto. Só que o tempo que essa pessoa... E o tempo que essa pessoa levou pra chegar ali. Às Exatamente. vezes pode ser pouco tempo pra você, mas pra aquela pessoa foi muita coisa, foi muito desgastante. Exatamente. É o processo de cada um, é o tempo de cada um, é o que cada um consegue, sei lá, esperar. Eu lembrei também da época que eu trabalhava no hotel, e aí você tem que fazer o check-in. E aí dizem que o check-in perfeito, ele acontece em um pouco menos de 10 minutos. Porque você consegue dar atenção, ao mesmo tempo você consegue fazer os processos e tal. Só que pro turista, esperar 10 minutos é a morte. É muito. É a morte. Ele chega estressado, ele chega... Quer dormir, quer ir pro quarto. Exatamente, quer ir pro quarto, quer explorar a cidade. E esse processo de 10 minutos pra ele lento. E aí ele começa a ficar estressado e ele desconta nas pessoas que estão ali. Sim. Sendo que a pessoa ela está fazendo processos para que a sua viagem prossiga. E você não sabe quais processos aquela pessoa está fazendo porque você nunca esteve naquela no posição. No outro lugar, né? Exatamente. Lugar, mas então... é a questão de, tipo, não conseguir esperar 10 minutos.
E quando É você se surreal. coloca no lugar do outro, você entende o tempo do outro. Exatamente. E eu acho complicado porque, assim, Pode beber só. bebendo uma aguinha porque minha garganta fica seca. Hidratem-se. Hidratem-se. A gente quer tanto, assim, que as coisas aconteçam logo, que a gente consiga logo. Por exemplo, você deu esse exemplo. Por exemplo, eu chegando no hotel e querendo que faça o meu check-in logo, cara, às vezes eu posso perder uma oportunidade maravilhosa de ter uma conversa incrível com o Exatamente. recepcionista do hotel. Ele vai me dar Saber alguma uma dica, dica. Ele vai. A gente pensando a mesma coisa no mesmo tempo. Vai me dar uma dica, ele vai ser simpático comigo, vai melhorar meu dia. Cara, ele pode descobrir coisas de você, por exemplo, se for seu aniversário, o hotel mesmo vai querer te agradar. Exatamente, mas se Sabe? você quiser, tipo, fazer algo tão rápido, você perde a oportunidade. Exatamente. O imediatismo faz com que você perca a oportunidade. Eu acho também. E em todos eles, a gente pegou duas reportagens, tá? E nas duas falam sobre não ter perspectiva de futuro. Quando você mira muito no presente, não tô falando que vocês têm que ser ansiosos e pensar sempre no futuro, mas quando você foca muito no presente, nas coisas que estão acontecendo agora, você não tem perspectiva a longo prazo. Sim. Você não consegue entender que se você fazer esse processo aqui hoje, é pra conseguir algo lá na frente, não pro resultado estar aqui agora. Entendi. É verdade. Você não consegue pensar no futuro, sabe? Uhum. Contanto quando as pessoas têm crise de ansiedade, é porque elas não veem mais sentido no futuro. Porque o agora tá meio O assim, agora tá meio bagunçado. estremecido. Exatamente assim. Agora tá bagunçado. E, cara, é muito bizarro isso. E aí a gente vai pra segunda, né? Segundo tema, que é a cultura do imediatismo. Como essa cultura nos afeta e como esse termo se tornou popular. Na nossa segundo tópico, eu peguei uma outra reportagem que fala o que é a cultura do imediatismo. Nessa reportagem diz que esse conceito foi criado em 2013, num livro Choque do Presente, quando tudo acontece agora. Essa reportagem é do Grupo Seres, que é um grupo de capacitação de jovem aprendiz, de estagiários, né? E aí eles pegaram justamente isso para as empresas entenderem que nem tudo é imediato. E eu achei legal, ainda mais porque a nossa idade tá sempre... Ainda mais em questão de trabalho, né? Que Exatamente. querem que a gente faça tudo... Tudo correndo, tudo no imediato. Porque essas empresas já mandam um e-mail assim, tipo, você começa amanhã. E eles estavam informando que não é bem assim. E aí, essa autora define o imediatismo, que é a ideia de que o passado não existe e o futuro é sempre incerto. E a única coisa, então, que sobra é viver o presente e viver o agora a qualquer custo. E aí, é esse a qualquer custo que leva ao imediatismo, eu acho. Porque você tem que viver o agora a qualquer custo, que não te dá a opção de não viver. Você precisa estar fazendo alguma coisa, você precisa estar enviando e-mail, você precisa estar recebendo alguma coisa, consumindo algo em todo momento, para que você não deixe de viver o agora. Porque o futuro você não sabe. E eu acho que até... pegando o gancho no que a Vitória falou que vocês não sabem, mas ela falou algo relacionado a isso, do viver o presente a todo custo. Até isso o imediatismo tira da gente, foi basicamente o que você falou, né? Porque a gente quer tanto fazer as coisas rápido, terminar logo pra poder fazer uma, tipo assim... Outra coisa. Logo riscar outra coisa da lista, que a gente faz às vezes até meio que de qualquer jeito, pra terminar Ou rápido. não aproveita. Não aproveita. Então, assim, por exemplo, é exatamente isso que veio à minha mente. A gente tá gravando aqui o podcast, mas eu sei que a gente tem que fazer outras coisas depois que a gente terminar aqui. A gente tá cheio de coisa pra fazer. Então eu posso fazer o quê? Começar a falar aqui, tipo, Qualquer coisa. ou tá, tipo assim, falando alguma coisa legal, mas a minha cabeça Não vai estar aqui. tá assim, cara, eu preciso que a gente termine logo. E eu sou muito assim, cara. É horrível. Eu também acho. Horrível. Tipo, e assim, é tão... Eu sou uma pessoa muito de momentos e eu acho que é tão rico o que a gente tem, os momentos que a gente tem, que quando a gente fica com essa coisa de preciso logo fazer outra coisa, a gente não consegue realmente aproveitar o Sabe quando a gente percebe que é rico? agora. Quando passou. Quando passou. Você Quando vê já uma virou foto, passado. fica, cara, foi tão legal. Foi tão legal esse dia, caraca, foi muito E maneiro. aí vem aquela coisa, será que nesse dia eu aproveitei da melhor maneira que eu poderia aproveitar? Exatamente. Será que eu não tinha alguma coisa pra fazer e fiz correndo e tal? Exatamente. E uma coisa até que eu queria falar, e que assim, me fez muito mal esses dias, que agora tem essa nova função do WhatsApp, né, de acelerar o áudio, que inclusive eu acabei de descobrir que tem como acelerar a série no Netflix. Não sabia disso, mas enfim. E Na TV eu acho que não tem, mas tem no telefone, aplicativo. né? No aplicativo. E aí esse negócio de acelerar áudio é incrível, né? Porque às vezes a gente manda áudios muito grandes e consegue acelerar.
E aí, Eu acelero o áudio de 5 segundos. De 5 segundos. E assim, eu converso muito com a minha avó no WhatsApp, porque ela tem um WhatsApp, só que ela não gosta de escrever. Só então áudio. tudo ela manda áudio. E a minha avó é engraçado, que ela conversa comigo, tipo, manda áudio de 3, 4 minutos, como se ela estivesse numa falando, conversa. Porque É isso. na época dela era ligação. E aí eu lembro que teve um áudio que ela mandou, acho que de mais ou menos 1 minuto e 40, que até que não é um áudio tão grande pra mim, eu tô acostumada a escutar áudio assim. E ela tava falando coisas muito engraçadas, assim, era uma coisa legal. E eu escutei o áudio, tipo, Então passou, na velocidade, assim. E, cara, eu entendi tudo que ela falou. Mas aí, quando terminou, me bateu aquele negócio que eu falei assim, Vou cara, escutar de novo. vou escutar de novo na velocidade normal. Porque, assim, isso aqui é um momento que, cara, eu posso escutar minha avó falando uma coisa legal. Aí você não tá fazendo nada, Não mas tô você fazendo acelera. nada. Exatamente. Eu falei assim, eu posso escutar ela na velocidade normal Sim. e aproveitar isso. Tipo, graças a Deus, eu tenho a minha avó aqui, eu posso conversar com ela tá bem. Exatamente. E aí eu falei assim, cara, por que eu tava escutando na última velocidade? Mesmo que eu tivesse tendo que fazer alguma coisa, aquele 1 minuto... Porque, Não cara, ia fazer convenhamos, diferença. 2 minutos não faz diferença. Não faz. Por que a gente não consegue hoje em dia escutar um áudio? Ainda mais quando minha avó tava falando coisas boas, Quando a sabe? gente tá conversando, a gente demora mais que 1 minuto pra falar. É porque ali tá escrito quanto tempo tá. E a gente, Por isso que fica na nossa o cabeça. tempo, eu acho que faz a gente ficar com essa coisa. E eu falei assim, cara, eu não acredito. E eu pensei que agora, pensando nisso, a gente faz muito isso na nossa vida. Muito. A gente atropela todos os momentos porque a gente quer terminar logo, porque a gente quer que seja rápido, porque a gente Exatamente. a gente tá tão acostumado a ver as pessoas sendo tão produtivas e fazendo tudo a todo tempo, né, que a gente acha que a gente precisa ser assim também. E as redes sociais fazem, que a gente Com veja certeza isso. faz. E aí a gente acaba não aproveitando nada. Isso é muito triste, cara. E aí, nessa reportagem, fala até sobre saúde, nossa saúde física e mental também. Porque segundo um médico, um psiquiatra, ele falou que o estresse da pandemia é como se fosse um estresse comparado com grandes traumas como terremotos e desastres naturais. Bizarro. Que é muito bizarro. E que as doenças do século, como ansiedade e depressão, foram muito agravadas por causa disso. E aí, eu fico pensando, na pandemia, todo mundo se voltou pra onde? Pra internet, pras redes, pra manter conectados mesmo à distância. Sim. E aí, tudo acelerou. Gente, eu comecei a pandemia, eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 22. Caraca, claro, que horror. Hoje eu tenho 22. Eu levei esse choque quando eu vi a Maria Fernanda falando que começou com 13 e agora ela vai fazer 15. Caraca, é verdade. Não é? Eu tô chocada. É um choque que te dá falando, passou muito rápido. Caraca. E o que eu fiz em 2 anos? Eu fiquei na internet. É verdade. Vendo a vida passar, Vendo a vida passar na internet. Eu fiquei na internet. Óbvio que a gente fez outras coisas, óbvio que a gente conseguiu conquistar muitas coisas, mas foi de uma maneira tão diferente e que eu acho que vai mudar a nossa sociedade pra sempre. E eu espero que o imediatismo seja uma coisa que não interfira tanto nas nossas vidas. Porque a gente passou a desrespeitar regras básicas, como respeitar as férias do outro, respeitar o espaço de tempo, porque esse mesmo professor, tá? Ele me mandava mensagem 10 horas da noite. Como se você tivesse acordado e só vivesse pra aquilo, né? Exatamente. 10 horas, eu sempre respeito. Tipo assim, se for uma mensagem tipo boba e tal, mas se for algo de trabalho, se for algo sério, Não, eu mando em horário comercial, em lógico. horário que as pessoas são plausíveis Lógico. de receber e de responder. Porque quando eu vejo que tá muito tarde, eu acho um absurdo a pessoa fazer isso. Porque é meio que uma cobrança que você fica na pessoa, sabe? E tem gente que consegue ignorar o áudio só está no seguinte, mas quem não Tem gente consegue, que não. eu não consigo. E isso Eu ignoro. eu não ignoro. E isso acelera a minha mente, sabia? Aham. Tipo assim, porque provavelmente se eu escutar um áudio meia-noite sobre alguma coisa relacionada ao trabalho, eu não vou conseguir resolver aquilo naquele momento. Não vai, óbvio que não. Mas você eu tô não tá no tão trabalho. acostumada a ser acelerada, a querer aquilo, que eu não consigo descansar. Você não vai conseguir dormir. Eu não consigo, porque eu fico aquilo na minha mente. Tipo assim, eu preciso fazer isso amanhã. A primeira coisa quando eu acordar, eu preciso fazer isso. Exato. Até quando você tá no trabalho, você sai do trabalho, meio que dá um tempo, mas você fica na mente o que você precisa fazer No dia seguinte. Exatamente. É muito bizarro. E até uma coisa que eu pensei que tem a ver Isso com gera isso. ansiedade. Muita. E a pessoa que já tem, se lasca. E uma coisa que, assim, eu pensei que a gente não tá... Hoje é tão imediatista que a gente não tá acostumado a não fazer as coisas rápido. Lá no meu estágio, o trabalho... E a que cobrança é intensa. é absurda. E, tipo assim, lá no meu estágio, por incrível que pareça, o meu chefe, ele
guia a gente, né? Pra gente não fazer o trabalho de maneira rápida. Que Porque maneiro. a gente faz um trabalho muito sério. Não, no estágio que eu tive não era assim, não. Não. E era mexia com dinheiro. Não, então, só que lá, como a gente tá sempre mexendo Com vidas? com vidas, literalmente, né? Com os processos, enfim, ele falou, gente, se vocês fizerem uma coisa errada aqui, vai dar um trabalho muito grande, entendeu? E aí eu fiquei assim, cara, como assim eu não vou fazer rápido? E aí, e pode parecer uma loucura, mas eu tô tão acostumada a ter que fazer as coisas rápido que quando ele falou pra gente, olha só, você tem que fazer o trabalho devagar. Não interessa o tempo. Eu falei assim, não acredito. Não acredito que você E tá aí eu já falando fico isso. assim, cara, aquilo ali foi um baque. Aí que eu vi o E quanto deixa que... a pessoa mais calma. Deixa a pessoa mais calma. Mas aí o quanto que eu vi que eu tava tão acostumada a essa Essa realidade, vida vida de, tipo, ser tudo ali, ó. Que eu falei assim, caraca, que estranho. É muito engraçado, assim. Cara, até por exemplo, nos cultos, quando a gente tá organizando alguma coisa, por que a pessoa tem que responder na hora que a gente manda mensagem? É. E a Bizarro, gente né? fica mal, tipo, E a se gente não fica responde. mal, E aí, eu separei aqui, separamos, né, 3 formas de lidar com essa cultura de maneira saudável. Porque a cultura tá aí, Não tem o que fazer. não tem o que fazer, a gente vai ter que encontrar um equilíbrio, porque se babou. O equilíbrio é tudo. Me babei, gente, sorry. Que vergonha. E aí encontrei 3 coisas. Primeiro é entender que há tempo pra tudo. Gente, o tempo tá aí, a gente tem que planejar ele e saber lidar com as coisas. Não adianta a gente querer se atropelar. Cara, a gente pode fazer as coisas super mais rápido. A gente não vai conseguir adicionar nenhum segundo nas 24 horas do dia. Exatamente. Então, assim, E que, tipo assim, não precisamos passar por cima das nossas necessidades é. pra fazer coisas. E a Eu gente acho- tem que se respeitar. É tudo uma questão, assim, de organizar, né? É. De organizar nosso dia. Eu sei que tem vezes que é mais difícil. Às vezes é mais difícil a gente conseguir organizar nosso dia, E saber quais nossa são as rotina. prioridades. Exatamente. É priorizar o que necessita ser feito antes e o que dá pra Fazer depois. fazer depois. Aí você coloca lá em último na sua lista. Exatamente. É difícil, mas é possível. Possível. É possível. É saber quais são nossos limites. E Isso é entender o muito nosso importante. corpo. Isso é muito Entender importante, o de nosso conhecer limite, cara. Porque às vezes, tipo, eu e a Clara somos uma pessoa, a gente se conhece há anos, tá na vida de uma outra há anos, a gente tem a mesma idade, Sim. basicamente a mesma vida, mas somos pessoas diferentes. Então, assim, Exatamente. às vezes o limite da Clara é X, o meu é Y e tá tudo bem. Exatamente. Não é porque a Clara consegue fazer 10 tarefas em 1 hora e eu consigo fazer 5, que ela é melhor que eu, ou Não sou se pior vê. que ela, ou vice-versa, Ou, por cara. exemplo, se a Duda consegue ficar até meia-noite acordada fazendo um negócio e eu não, Que não ela é significa- pior, é menos. Exatamente. São os limites. Não E significa assim, nada. é muito importante não comparar nosso limite com o limite Um do limite outro. do outro. É entender o nosso corpo. Cada corpo foi feito de... Gente, Deus fez a gente perfeito. Então, E único. E único. Então, cada um tem um limite diferente um do outro. Exatamente. Cada um foi feito pra Pra uma agir de um tarefa, jeito, pra exatamente. funcionar de um jeito. E aí, a última que eu coloquei é fazer com que as pessoas entendam, ou seja, se impor, né? Dizendo, não, esse é o meu tempo, esse é até onde eu consigo ir e é até onde eu não me rendo a essa cultura do imediatismo. Sim, e assim, é possível, porque às vezes a gente pode dar aquela desculpa de mas eu tenho que fazer isso pra eu conseguir como é que fala? Me adaptar ao meio, mas às vezes não, às vezes é quase que uma desculpa que a gente repete pra nós mesmos pra fazer aquilo, porque realmente, se for num ambiente de trabalho, igual a Clara falava que lá onde ela trabalhava, tinha que fazer rápido, realmente era Pois é. uma obrigação não tinha o que dela. eu podia fazer. Exatamente, não tinha uma outra escolha. Mas tem coisas na vida que a gente consegue controlar e mesmo assim a gente não. E mesmo no ambiente do trabalho, se você percebe que é um ambiente tóxico, que é um ambiente, tipo assim, que ele cobra o impossível do ser humano, Que infelizmente você tem que acontece entender se demais. esse é o melhor trabalho pra você. É. É óbvio, em certas situações você não pode largar. Não tem essa Não tem oportunidade. oportunidade. Mas sempre pense que existem outras opções, existem outros meios que você possa tentar. E assim, uma coisa Não se conforme. Não se Eu acho conforme, E uma coisa que eu acho muito importante de falar, que eu até comentei com você ontem, é que, assim, gente, não caiam nesse erro. A gente já falou sobre isso, mas eu acho importante frisar. A gente não cair no erro de deixar de aproveitar a vida por causa da rapidez dos tempos. Porque, assim, as coisas passam muito rápido. Voando. Tipo, ontem a gente tinha 10 anos, hoje a gente tem 22, já tá fazendo tudo. E, cara, passou muito rápido. Brincávamos de Barbie, hoje Exatamente. estamos brincando de casa. De vida, né? É verdade. Então, assim,
com essa cultura imediatista, a gente tá tão acostumado a ter tudo tão rápido que quando a gente se depara com alguma coisa que vai demandar mais tempo nosso, a gente não quer fazer. Não quer fazer. Tipo, construir uma família. Que é o meu maior sonho, acredito que da Clara também. Não, e é um processo demorado, não Muito é um demorado. processo rápido. Porque assim, primeiro você tem que, sei lá, conhecer uma pessoa, aí você investe tempo com aquela pessoa, aí você tem um Construir um namoro relacionamento é um processo diário. super demorado. Então assim, você namora, você noiva, você casa, tudo isso demora muito. E hoje em dia a gente vê tanta coisa, tantos relacionamentos, até no exemplo que eu tô usando, terminando, justamente porque as pessoas querem gastar não têm tempo. paciência de gastar um tempo de qualidade com aquela pessoa. Porque, assim, sei lá, na internet eu consigo isso muito rápido. Eu consigo ter prazer muito rápido vendo uma série, vendo um vídeo legal, enfim. Que a gente, quando vê alguma coisa que demora, não quer. Não quer, E assim, isso é muito, sei lá, fazer uma faculdade. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, sabe? Pensando, o que são 4 ou 5 anos? O que são 4 ou 5 anos. E, cara, de verdade, Né? na ponta do lápis, não é nada. Não é nada. A gente já viveu, sei lá, o triplo disso, né? A gente tem 22. Bizarro, cara. Então, assim, não caiam nessa coisa de Pois é. não aproveitar a vida, não aproveitar E os lembre-se momentos. que equilíbrio é tudo. É tudo. A gente vai terminar o podcast por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo no vídeo e vão lá no nosso Instagram, @mais ou menos podcast, para comentar nas nossas postagens, compartilhar se você gostou desse episódio e interagir com a gente, dar sua opinião de próximos temas e tudo isso. Então, Compartilhem com todo mundo, se vocês estiverem gostando do nosso conteúdo. Tem muito mais coisa por aí. exatamente. E é isso. É isso. Um beijo. Beijo, gente.